Seja muito bem-vindo a mais um HCM Community. Hoje nós vamos estar abordando em algumas dicas as identificações das alterações periapicais. Então, quais são os pontos que a gente tem que observar, o que nos chama atenção, o que nos leva e nos ajuda a chegar em algum resultado. Então, em 8 dicas, vamos lá. Primeira, quando a gente pega uma lesão, a primeira coisa que a gente bate o olho, ela chama atenção por algum motivo. Ou o tamanho, a forma, os limites, a densidade, a relação com as estruturas adjacentes. Cada um, ele acaba sendo um detalhe importante que vai nos levar a uma hipótese diagnóstica e ao diagnóstico diferencial que poderia ser. Então, a gente pega todas essas variações que a gente bate o olho e vê que algo já normal está acontecendo. E aí vamos por partes, identificando o que pode, né, o que está alterado para a gente linkar ao que pode ser. Segunda, quando a gente observa, no caso, uma lesão, uma alteração em um dente, a primeira coisa, os sinais básicos que nos mostram que tem alguma coisa errada nesse limite dente e osso, ele é a laminadura. A laminadura e o ligamento periodontal, eles são os sinais. Aumento desse espaço, a laminadura está espessada, ela está rompida, ela está preservada, está íntegra. Então, todas essas alterações, elas nos mostram que alguma coisa está acontecendo com esse dente. Então, é um sinal que a gente precisa ver, ou de sobrecarga, ou uma movimentação, ou um problema numa coroa, enfim. Ela nos mostra sempre que há um problema, ela dá os sinais. Quando a gente percebe uma alteração óssea, ela provavelmente já há de 30% a 50% de alteração nessa mineralização ou nesse tecido ósseo para que ela apareça numa radiografia. É a mesma coisa que a gente diz que quando tem um processo que se pede, tem alguma sintomatologia, às vezes ele não aparece de bate-pronto numa radiografia. Dependendo do que for, ele pode levar até de 30 a 60 dias para ter algum sinal radiográfico, que aí você veja que tem alguma alteração. Quarta dica. Nas lesões radiolúcidas, elas são sempre resultantes de uma lise, de uma destruição óssea. Então, ela apresenta como uma imagem radiolúcida, que pode ser difusa ou ela pode ser delimitada, circunscrita, de limites definidos. Então, isso já mostra que há um processo aqui em andamento. Quinta dica, as imagens mistas. Ela aparece tanto um processo de destruição como um processo de neoformação óssea. Então, ela tem os dois processos acontecendo ao mesmo tempo, ou ela mostra em que estágio da lesão se encontra esta alteração. Aqui, a gente pode dar um exemplo, que é no caso da displasia. Ela pode ter as 3 fases, a fase 1, que é a radiolúcida, fase 2, que é mista, e fase 3, que é radiopaca. Então, ela pode mostrar também, dependendo do grau ou da fase que ela esteja, uma dessas 3 formas. Sexta dica. As lesões de imagem radiopaca, elas apresentam um aumento de uma densidade óssea, que ela pode ser essa alteração ou por um espessamento trabecular, ou a diminuição dos espaços medulares, ou mesmo o desaparecimento do aspecto de osso esponjoso. Tudo isso mostra para a gente uma imagem mais radiopaca. Sétima. Então, nós temos que o exame radiográfico, embora ele não seja um diagnóstico definitivo, ele nos dá uma hipótese para que, junto com o exame clínico e junto com a sintomatologia do paciente, a queixa, você consiga fazer um planejamento mais adequado para cada caso. E assim, ver qual atitude você vai tomar.
temos como oitava e última que uma vez você faça a cirurgia desse dente, ou a extração, ou mesmo a retirada de um material, o anatomopatológico, sim, vai dar o diagnóstico final da lesão. E é importante que ele nos dê não só qual é o grupo, mas também, no caso, em qual subgrupo ele está, que isso tudo interfere no planejamento, no prognóstico e no acompanhamento do caso, que isso pode nos dar, dependendo do que der esse resultado, se você tem que acompanhar mais de perto e mais periodicamente esse paciente. Então, ele traz esse diferencial e você tem um diagnóstico mais definitivo para o caso. Esse é mais um HCM Comune. Não se esqueça, sugestões, críticas, elogios, contato @elsasantosHCM.com.br. Mande mensagem para nós. Te espero na próxima.